Olá, acadêmicos. Meu nome é professor Anderson, sou formado em Filosofia e Pedagogia, tenho mestrado em Ensino de Ciências e venho trabalhar com vocês hoje no curso de Licenciatura em Artes Visuais, a convite da professora Josi, a unidade 3, que trabalha com os projetos de arte e ciência. Dentro dessa unidade, hoje nós falaremos principalmente do projeto interdisciplinar como possibilidade de aproximação entre a arte e a ciência. Apresentamos, a princípio, alguns questionamentos, 3 fundamentais. O que é interdisciplinaridade? O ensino e a interdisciplinaridade e as referências e os referenciais teóricos do ensino de arte e ensino de ciência. Tudo isso para que você possa entender como desenvolver um projeto interdisciplinar, diferenciá-lo de outras formas de projeto e, diante disso, apresentar essa oportunidade de relacionar arte e ciência. Você já ouviu falar em interdisciplinaridade? O que é isso? Antes de falar da interdisciplinaridade, é interessante ver também as suas nuances. E para isso, vejamos o que é disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade propriamente dita e a transdisciplinaridade, para assim chegarmos no que nós queremos trabalhar. A disciplinaridade, segundo Japiaçu, significa a exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo de estudo, ou seja, é o conjunto sistemático e organizado de conhecimento que apresenta características próprias nos planos de ensino, de formação, dos métodos e das matérias. Japiaçu, ele tem bem claro que o nosso ensino ele é disciplinar, que nós trabalhamos claramente dentro de uma disciplinaridade. Esse esquema que é apresentado, ele é uma adaptação de Japiaçu e traz a disciplinaridade trabalhada de uma forma mais atual. O próximo conceito é o de multidisciplinaridade, que é um conjunto de disciplinas que simultaneamente tratam de uma dada questão, seja um problema ou seja um assunto. É um sistema que funciona através da justaposição de disciplinas em um único nível, estando ausente uma cooperação sistemática entre os diversos, aqui usado Almeida Filho. Também foi pego a estrutura feita por Japiaçu, porém dada uma nova roupagem para ela. Fica aqui muito claro que cada disciplina ocupa o seu espaço. Em terceiro lugar, nós temos a pluridisciplinaridade. A pluridisciplinaridade, ainda segundo Japiaçu, é a justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo nível hierárquico. Porém, elas são agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas. Sistema de um só nível de objetos múltiplos. Por isso existe uma cooperação. Porém, essa cooperação acontece sem coordenação. Por isso que tem essas setas que cada uma delas desempenha o seu papel. Chegamos a um terceiro ponto, que é a interdisciplinaridade. Isso, segundo Japiaçu, é uma intensa troca entre especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas em que o mesmo projeto, ou em um mesmo projeto. Ela visa recuperar a unidade humana pela passagem da subjetividade para a intersubjetividade. Além disso, recupera a ideia primeira da cultura, ou seja, a formação do homem total, e o papel da escola, que contribui na formação do homem inserido em sua realidade, e do homem em si, que é o agente de suas mudanças. Quando fala aqui no texto, Japiaçu traz toda essa questão da integração real das disciplinas, é importante deixar bem claro que existe também de alguma forma essa justaposição, porém de disciplinas diferentes, de eixos diferentes, para que se dê então essa interdisciplinaridade, para que ela aconteça nas diferentes facetas que ela tem. Por último, nós temos um último estágio, que é o estágio da transdisciplinaridade. Ainda segundo Japiaçu, a transdisciplinaridade é a etapa das relações interdisciplinares, podendo esperar que se suceda uma etapa superior, que não se contentaria em atingir interações ou reciprocidade entre pesquisas especializadas, mas que situaria essas ligações no interior de um sistema total, sem fronteiras estabelecidas entre as disciplinas. Japiaçu cita aqui Piaget
ao falar dessa transdisciplinaridade. Acreditamos, dentro do campo da educação, que essa transdisciplinaridade é o ápice, é o momento no qual existe uma relação em todos os campos da pesquisa, ou então todos os campos do aprendizado. O segundo tema é a questão da síntese da interdisciplinaridade. Se nós falamos de interdisciplinaridade, o que é então essa interdisciplinaridade? Ela é um meio de conseguir melhor formação geral, pois apenas o enfoque interdisciplinar pode permitir a identificação entre o vivido e o estudado, desde que o vivido resulte da inter-relação de várias experiências. E também é um meio de atingir uma formação profissional, por abrir novos caminhos do conhecimento e novas descobertas. Além disso também, trazendo a síntese da interdisciplinaridade, ela é uma condição para uma educação permanente, já que a intersubjetividade, que é uma característica essencial da interdisciplinaridade, permite a troca contínua de experiências. Uma forma de compreender e mudar o mundo é uma quarta característica. Como o homem é agente paciente da realidade do mundo, é preciso um conhecimento efetivo de vários aspectos dessa realidade. Certo? Falando desse quarto ponto. Mas, diante de tudo isso que foi apresentado, falado das nuances da interdisciplinaridade e da interdisciplinaridade, você pode ter uma ideia do que é isso. A partir desse entendimento, é possível pensar na relação da interdisciplinaridade com o ensino e ainda mais na elaboração de um projeto? Não o projeto visto da forma que estamos acostumados, mas o projeto visto como projeto interdisciplinar. Esse é o nosso grande desafio, encontrar e trabalhar esse projeto que seja interdisciplinar. Mas para isso, temos que falar um pouquinho da interdisciplinaridade dentro do ensino. A interdisciplinaridade, ela pode ocorrer em diversos espaços e diversas instâncias também. Por exemplo, a instância profissional, a instância científica e a instância escolar. Pouco se fala dessa interdisciplinaridade profissional. Então, a interdisciplinaridade não é algo limitado somente ao ensino, à educação, senão que também ela está presente dentro do campo profissional. Nós, que estamos trabalhando dentro da licenciatura em artes visuais, temos então o conceito da interdisciplinaridade dentro do ambiente educacional, educativo. Se usamos aqui como referência a Ivani Fazenda, de acordo com ela, além do desenvolvimento de novos saberes, a interdisciplinaridade na educação e no conhecimento em geral favorece novas formas de aproximação à realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. Usando aqui ainda, vamos focar na educação formal, como as escolas são, em sua maioria. Elas são organizadas em disciplinas. Um dos caminhos para desenvolver a interdisciplinaridade pode ser feito por meio de projetos. Já foi falado lá atrás a questão da disciplinaridade. Nós estamos e vivemos numa educação ainda disciplinar. O nosso desafio aqui é esse projeto interdisciplinar. Um projeto interdisciplinar, ele pode retirar o conhecimento do isolamento disciplinar e ampliá-lo. A essência do projeto será desenvolver uma articulação entre as áreas que o compõem. Seguindo ainda Fazenda, a lógica que a interdisciplinaridade imprime é a da invenção, é da descoberta, é da pesquisa, da produção científica. Não obstante, gestada num ato de vontade, num desejo planejado e construído em liberdade. O que a Fazenda quer dizer com isso? Ninguém pode obrigar uma outra pessoa a fazer interdisciplinaridade. A partir do momento que eu, professor, que eu, futuro professor, desejo trabalhar essa interdisciplinaridade, é importante que ela aconteça com pessoas que também estejam galgando essa interdisciplinaridade. Ela não acontece de maneira forçada. A proposta é desenvolver um projeto interdisciplinar por meio do método de projetos, uma vez que este método possibilita a formação do profissional que integre teoria e prática. Essa prática didática de projetos, ela iniciou-se com Kilpatrick e Dewey na década de 20 nos Estados Unidos, mas atualmente vem sendo revisada e atualizada. Segundo Hernandes,
Ele explica que o método de projetos em educação se dá mediante o aprendizado de estratégia de estudo. O que ele quer dizer com isso? Aprendendo a estabelecer relações e interpretá-las, superando os liames das disciplinas escolares. Ou seja, nós saímos dessa disciplinaridade que tanto vivemos. Importante, todo projeto interdisciplinar, ele deve ser competente. E o que quer dizer com isso? Ele nasce de um locus bem determinado, sendo, portanto, fundamental contextualizar-se para poder conhecê-lo. Assim, ao se fazer um exercício de construção de um projeto, é necessário pensar, é necessário simular o público-alvo. Eu tenho que saber com quem eu vou trabalhar e em que lugar eu vou trabalhar. Para a construção desse projeto interdisciplinar, a partir da relação entre arte e ciência, que é o nosso foco, adotamos e compartilhamos as ideias que aqui sintetizadas no formato triangular. Essa ideia foi realizada a partir do exemplo de Ana May Barbosa. Dentro desse tema, foi trazido aqui alguns teóricos que falam sobre essa proposta e principalmente essa síntese triangular. A primeira delas é Josi Silva. Então, a proposta interdisciplinar, a relação entre a arte e a ciência. Entendemos a arte e a ciência como uma construção humana. E o ser humano não é dividido em partes. Ele é um ser que vive no mundo e no mundo em sua totalidade. O nosso referencial para essa aproximação é o Renascimento, período em que a arte e a ciência estiveram próximas e no qual o conhecimento se desenvolveu de forma ampla e plural. Nós acreditamos e valorizamos a educação, que pensa o ser humano como um todo, portanto, que desenvolva de alguma forma, ou de forma concomitante, melhor dito, as áreas da arte e da ciência. Usando Ana May Barbosa, possibilita, de alguma forma, essa proposta triangular para o ensino da arte. Ela vai dizer o quê? Eu preciso produzir, fluir e contextualizar. Os três eixos criados por ela podem ser trabalhados sim no ensino de arte. É importante destacar que os eixos devem ser trabalhados de forma articulada, pois se forem trabalhados de forma separada, acabam perdendo o seu sentido original, que é proposto pela autora. Qual é essa proposta triangular que ela faz? Ela vai falar do fazer artístico, que é o produzir, a apreciação artística, que é o fluir, e a contextualização histórica. O que ela fala de cada um deles? O fazer artístico, que é o produzir, ele reporta-se, então, as diferentes atividades com características voltadas às práticas desenvolvidas no decorrer da aula, ou seja, produzir. A apreciação artística, que é o fluir, ela pode ser adotada não apenas em imagens, mas em diferentes intervenções adotadas, um poema, um filme, etc. O terceiro ponto, que é a contextualização histórica, que é essa atitude do contextualizar, ela reporta-se à busca da compreensão do contexto histórico da obra, ou mesmo do conteúdo a ser abordado. Enfim, é um estudo histórico que visa contextualizar e relacionar essa obra com a contemporaneidade. Eu não fico parado no tempo. Seguindo agora Ana Maria Pessoa de Carvalho, nós falaremos dos critérios estruturantes para o ensino das ciências, ou seja, o conteúdo aqui, conteúdos, metodologias e qual é o papel do professor. Carvalho e Pérez afirmam que eles organizam de alguma forma uma estratégia de ensino a partir do tratamento de situações problemáticas, denominadas estratégias de ensino para uma aprendizagem com pesquisa. Essas estratégias são apresentadas em 4 momentos. Quais são eles? Primeiro, eu devo propor situações problemáticas. Elas devem, de alguma forma, gerar interesse. Eu parto da empiria, eu parto daquilo que o aluno pode me proporcionar. Segundo momento, propor o estudo qualitativo das situações problemáticas propostas. Terceiro momento, eu devo orientar o tratamento científico dos problemas propostos, o que inclui, entre outros, a intervenção de conceitos e emissão de hipóteses, a elaboração de estratégias para a resolução e análise desses resultados. Por fim,
eu devo colocar a manipulação reiterada dos novos conhecimentos em uma variedade de situações para aprofundar os mesmos, com ênfase nas relações ciência, tecnologia e sociedade. Favorecer as atividades de síntese com esquemas, por exemplo, memórias, mapas conceituais, e elaborar produtos e conceber novos problemas. Esses 4 momentos explicam como desenvolver o ensino baseado em uma pesquisa em sala de aula. Ao discutirem sobre o ensino de ciências, os autores ressaltam 3 pontos importantes. O que e por que ensinar? O problema do conteúdo a ser ensinado. Como ensinar? O problema das metodologias de ensino. E mais uma vez esse como ensinar, porém o problema do papel do professor. Por fim, nós pegamos Pedro Demo, que vai falar do educar pela pesquisa. A pesquisa que engloba, então, a teoria e a prática. Para Pedro Demo, ele apresenta um roteiro que é teórico-prático de como educar pela pesquisa. Demo, ele destaca, contudo, que a pesquisa na educação escolar se diferencia das outras áreas. Ele defende que o profissional da educação seja também um profissional e que um pesquisador e que as pesquisas estejam presentes no seu cotidiano. Demo ainda destaca que o método investigativo deve estar presente no cotidiano do professor e também do aluno. Enfim, deve fazer parte do processo ensino-aprendizagem escolar em seus diversos níveis, tanto na educação básica quanto no ensino superior, e não apenas na pós-graduação. Aqui então vem essa síntese dos triangulares que são feitas. O que nós falamos? Apresentamos uma proposta interdisciplinar, que é a relação entre a arte e entre a ciência. A proposta de triangular isso daí através do ensino de arte, com Ana May Barbosa, que é produzir, fluir e contextualizar. Trabalhar também esses critérios estruturantes para o ensino das ciências, que é o que apresenta Ana Maria Pessoa de Carvalho. E por fim, com Demo, educar pela pesquisa. Ou seja, a pesquisa que engloba, que envolve teoria e prática. A pesquisa que tem significado. Observando essas sínteses triangulares, nos veio a ideia, concebida por Japiaçu, sobre o lugar geométrico e pensamento em um lugar onde pudéssemos observar a união desses 4 triângulos. Com isso, criamos o nosso lugar geométrico, uma pirâmide triangular. A síntese se daria a partir desta construção. O que acontece aqui? A base da nossa pirâmide triangular seria a interdisciplinaridade, e as suas faces seriam o ensino de arte, o ensino de ciência e o educar pela pesquisa, formando então essa pirâmide. Essa é a nossa proposta para a criação de um projeto interdisciplinar, que ao unir com as áreas da arte, da ciência e as pesquisas, nos propicia uma possibilidade transdisciplinar de compreender a construção do conhecimento a partir de uma trama conceitual e de suas inúmeras e ímpares possibilidades. A proposta não representa um método, isso é muito importante, e sim uma forma de refletir sobre o conhecimento, numa perspectiva mais abrangente, no qual, a partir do nosso, assim definido, lugar geométrico, possamos visualizar e construir uma possibilidade de ir além da interdisciplinaridade, ou seja, a transdisciplinaridade. Essa proposta, ou essa hipótese transdisciplinar, está representada em nosso esquema, que é denominado Proposta Transdisciplinar Piramidal, como se pode observar em sua construção. Enfim, para o projeto interdisciplinar, apresentamos essa ideia, uma construção que utilize estes referenciais teóricos, uma nova construção, um novo modelo, um novo espaço, no próprio espaço escolar. Finalizamos aqui a nossa aula.
E sugerimos a leitura do texto da aula 3, o projeto interdisciplinar como possibilidade de aproximação entre arte e ciência. É isso, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.